politizada muito e chata, eu não assim. sei. Parece que tá todo mundo fumando muita maconha. Aí a pessoa, você vai me dar um livro de presente e tal? Eu falei, não, vou te mandar o link da pré-venda e você vai comprar o livro autografado. Eu vendo o livro. Se bobear, ela falou assim: eu vou te prestigiar. As pessoas usam essa palavra, esse termo, assim. Geralmente esses livros são os mais chatos, são os menos lidos. Olá, meu querido leitor, meu querido escritor, como é que tá? Meu nome é Raik Tavares, estou de volta depois de uma longa data, longe aqui dessa plataforma tão apaixonante. Estou de volta com mais uma edição do Live com o Autor. Me desculpe aí esse afastamento, né? Às vezes acontece. Sempre acontecem imprevistos, mas aqui estamos continuando esse projeto que é feito para você com tanto amor e com tanto carinho. Ó, antes de já falar aqui do nosso convidado, né? O nosso convidado de hoje, eu queria falar uma coisa, trazer uma reflexão bem legal sobre a minha própria carreira. Para quem me conhece, me acompanha, né, além aqui do podcast, me segue nas redes sociais, talvez até tenha notado isso. Eu mudei, né, como se escreve o meu nome, a minha assinatura nas redes sociais. Então, a partir de hoje, a minha assinatura, né? Então, meu nome fica R-A-I-K. É assim que você vai me encontrar nas redes sociais, ok? Raik, mas com R-I-K, ok? Simples, como está lá no meu documento, como a minha avó quis, uma repaginada aí em todo o processo. Depois de muito tempo, né, levando o Tavares e também colocando o C para dar aquele brilho no nome, eu resolvi retirar o C e tirar o meu sobrenome, o Tavares, e só ficar Raik e ponto. E essa é uma virada de chave que eu acredito muito que vai trazer bons frutos, né, porque é sempre bom a gente renovar. E até por isso eu acho também que eu sumi daqui. Mas voltando ao episódio, hoje eu recebo aqui no Live com o Autor um cara que eu admiro pra caramba, já fiz piada aqui com ele no podcast, né? Dizendo que eu o amava, né? E com certeza eu amo. Eu gosto muito dele porque é uma pessoa muito querida no meio literário e também odiada também, porque quem é amado também é odiado. Hoje eu converso com o meu amigo querido Pedro Almeida. Ele deu uma aula, né, de mercado editorial nesse episódio. E quero que você preste atenção em cada palavra que o Pedro disser, porque, meu amigo, sai caro, viu? Sai caro demais. É uma aula que você vai ter sobre o mercado editorial. O Pedro, ele é editor e sócio proprietário da Faro Editorial, que veio aí decolando com vários livros, né? Entrando na lista dos mais vendidos. E o Pedro, ele encontra sempre, né, pérolas preciosas nesse meio aí. Ele já descobriu vários autores, tanto nacionais, tanto internacionais. Então, fica aqui nesse episódio, confere, manda para todo mundo, manda para todos os seus amigos, tá certo? E se divirta ouvindo esse episódio de hoje. E antes de mais nada, eu quero te pedir para apoiar o nosso podcast. Lá no Apoia-se. Entra aqui no link dessa bio e apoia aí o podcast. E eu também quero indicar para você um livro muito legal que pode dar uma aprimorada aí, né, na sua técnica, que é a Bíblia do Escritor, tá bom? Estou falando muito desse livro aqui porque é um livro bem legal, pode dar um up aí, né, na sua escrita. Eu vou te indicar também 2 cursos. Eu vou te indicar o curso básico de roteiro, né, para você ir dar uma trabalhada legal também no seu texto, né? O seu texto literário vai te ajudar. Quando você tem uma base de roteiro, te ajuda. Eu falo isso por experiência própria. Então, eu te recomendo fazer esse curso, né? O curso básico de roteiro, né? Para quem quer aí, quem sabe, aprimorar mais aí na escrita criativa, tá certo? Então, aproveita, que você vai aproveitar aí para aprender técnicas cinematográficas, né? Que vão ajudar no seu trabalho, tá certo? Eu vou te indicar o curso de criação literária, ele é 100% online, várias aulas gravadas, são 10 módulos, mais de 65 vídeos. Então, meu amigo, vai aqui no link e também adquira este curso para você aí dar aquele upgrade no seu trabalho literário. Então, vamos lá para o episódio de hoje, aqui no Live com o Autor. Em 3, 2, 1, eu digo para você com muito prazer. Depois de não dizer há muito tempo, já tem um tempo que eu não digo isso. Eu vou dizer. Vamos lá então. Claquete, tá no ar mais um episódio.
Bom, eu sou Pedro Almeida, sou editor há 27 anos e então hoje eu tenho minha editora, Faro Editorial, mas trabalhei nessas décadas aí, quase 3 décadas, em diversas editoras, né? Vai desde de ouro, pequenas, médias, grandes. Então, o que eu posso dizer para você é que eu tenho uma experiência muito variada na maior parte do mercado editorial. Como é publicar autores nacionais, investir em autores nacionais hoje, neste momento que a gente está vivendo? Então, eu comecei a investir em autor nacional quando deu a primeira crise, né? Acho que foi, não tenho certeza se era 2012, 2013, eu acho que 2013, né? Foi quando abri minha editora. E aí eu não tinha esse plano, mas o dólar ficou muito alto, eu enxerguei uma oportunidade em temas, né? Porque então tinha a questão do dólar e tinha a questão temática, né? Então vou explicar. A do dólar é óbvio, né? Quando você publica um autor internacional, você tem que pagar uma advance em dólar e você tem uma tradução que é de custo igual ou maior às vezes do que o próprio advance. Então são 2 custos altos iniciais que um autor nacional você não tem, né? Mas obviamente tem as outras desvantagens do autor nacional, se ele não é conhecido, se ele não tem uma rede, um engajamento, essa coisa toda. Quando eu pensei na publicação dos autores, né, nacionais, eu pensei assim, que autores, eu estou falando mais assim, em que temas, que gêneros não são importantes hoje para grandes editoras, mas serão importantes amanhã. Ou assim, vou refazer a questão. Que autores, que gêneros não vendem tanto hoje, mas venderão bem amanhã? E aí, pela minha matemática, né, pela minha experiência, observando os fenômenos de leitores, que ele deu um início, né, um momento mais marcante, né, da história da leitura, né, da formação de leitores no Brasil. É o ano de 2000 com Harry Potter, que vai criar uma geração de leitores. E essa geração ela surgiu tão repentinamente, e quem lê é como quem aprende a andar de bicicleta não esquece, mas de andar de bicicleta você até vive sem. O leitor não, depois que ele é formado, ele fica viciado. E aí, esse leitor tem criado os grandes momentos de vendas de livros e os nichos de livros, de vendas de livros no Brasil. Para resumir, eu vi, então, em 2013, de que os gêneros de suspense, mistério, terror e companhia iam começar a se tornar fortes a partir de agora. Porque aí é uma explicação mais teórica e longa. Então, eu procurei autores, né? Assim, eu posso dizer também assim, eu comecei a receber autores e comecei a selecionar autores que eu pudesse publicar. E como eu publico pouco, né? Assim, eu não sou uma indústria. Tem editoras que nos tempos áureos publicavam 60 livros por mês. Isso não é o meu caminho, né? O meu caminho é outro. Então, eu escolhi alguns autores que eu poderia ter no catálogo e eu sabia que eu não ia, vamos dizer assim, financeiramente, não ia, vamos dizer assim, compensar no primeiro livro, mas eu estava formando. Então, para quem conhece a Faro, sabe que tem alguns autores que estão com a gente desde o início. Então, no 3º, 4º, 5º livro. O caminho era sempre assim, ter um livro por ano. Claro, não publico, obviamente, só porque é um autor da casa. Publico se é um livro que eu publicaria se fosse o primeiro livro do autor, né? Mas a ideia mesmo é de ter um acervo, de ter formando um autor e um público, que foi o caminho. Agora, sua pergunta foi como é publicar um autor de ficção no Brasil. Pensando nesse caminho, assim, minha escolha foi essa, porque o autor de ficção no Brasil é muito variado, né? Contos, crônicas, o mais literário. Então, depende muito do nicho da editora, né? Mas, assim, são
Cada editora vai ter um foco. Por exemplo, tem editoras que têm um foco em prêmios literários, né? Agora a gente está assistindo um fenômeno interessante, que é pela primeira vez um autor que ganhou um prêmio literário vende bem, que é o Itamar, do Torturado, né? Ele ganhou o prêmio de Jabuti e depois deslanchou e praticamente fica brigando com a Faro hoje nas colocações de primeiro e segundo lugares na lista de mais vendidos de ficção, né? Com o nosso Garota do Lago. Então, assim, é a primeira vez que isso acontece. Então, mas porque muitas editoras que publicam a ficção literária, né? Esse é o termo que se dá, quando a arte, né, de escrita é mais importante do que o conteúdo, né, do que o gênero em si, né, o subgênero, para quem quiser. Esse nicho tem poucos leitores, né? Então, assim, ou ele tem venda de governo, ou ele tem prêmio que, como esse, que é a primeira vez, é inédito, catapulta as vendas. Então, publicar autor de ficção tem que ter todas essas ideias na cabeça, né? São pouquíssimos autores de ficção que vendem bem no Brasil. Então, e aí estamos falando assim, mas e os novos? Então, vai ter que galgar esse espaço. Há vários caminhos. Mas uma frase que vou deixar para você que está assistindo é assim: antigamente as pessoas se tornavam conhecidas depois de publicar um livro. Hoje elas precisam ser conhecidas, ter seguidores para publicar. Porque numa editora comercial, você precisa de ter vamos dizer assim, um volume mínimo de vendas, né? Uma editora média, né, por exemplo, ela precisa de ter pelo menos a venda de uns 5.000 exemplares de um livro no ano, né? Então, se o autor vende menos que isso, não compensa para ela, né? Mas, assim, eu recebo com alguma frequência, vou fugir um pouco do assunto, mas ele se junta em algum momento. Eu recebo com alguma frequência propostas de financiamento, da pessoa que quer financiar o próprio livro para publicar comigo. E a gente não faz, né? E não é por o simples prazer de dizer não para o autor, que é bom, né? Eu tenho um prazer nisso, é o único prazer do editor, na verdade. Não é só por esse prazer, mas é porque eu tenho uma equipe, né? A minha editora é enxuta, mas tem uma equipe que cada livro que eu coloco, né, nessa equipe, eu divido forças. Então, por isso que eu procuro não publicar muito. Na verdade, eu estou ocupando as pessoas para um livro que não vai vender bem. Eu estou mandando o livro para a livraria que já tem uma perspectiva de que não vai vender bem. Então, começa a ter um tipo de energia e de gasto que, numa editora média, isso não compensa. Então, às vezes, um autor tem muita vontade assim, de ser publicado por uma média editora, mas ele ainda não conquistou o público. Ele ainda não... isso não vai acontecer. Eu vou contar uma verdade aqui. Isso não vai acontecer depois de publicar. Não vai acontecer. Você está dizendo a verdade absoluta sobre o mercado hoje. Que, só te interrompendo, porque eu vejo assim, é impossível o autor hoje não aparecer. O autor que não aparece, ele está descartado do mercado. As editoras são CNPJ, são empresas, a gente vive no mundo capitalista. É um produto. Vou dar um exemplo. Eu coloquei lá no meu Stories, né, uma caixinha de perguntas sobre o livro que eu vou lançar. Aí a pessoa, você vai me dar um livro de presente e tal? Eu falei, não, vou te mandar o link da pré-venda e você vai comprar o livro autografado. Eu vendo o livro. Se bobear, ela falou assim, eu vou te prestigiar. As pessoas usam essa palavra, esse termo, assim, tão equivocada. Não. Eu estava conversando com outra pessoa hoje, falando com ele sobre os meus projetos literários, aí eu falei com ele assim, cara, eu sou extremamente capitalista sobre o livro. Não tem essa ideia de eu escrever pensando em não vender. Eu penso em vender, eu quero viver disso, como que eu não vou pensar em vender? E outra coisa, o escritor também tem que pensar como um trabalho.
Então, você como editor, você quer hoje, nós temos aqui vários cursos de escrita criativa, cursos que podem ajudar na carreira, como tem na LabPub mesmo, um que eu fiz na LabPub, fiz até com você também lá, que abriu muito ainda abriu minha mente ainda muito mais. Então, assim, o escritor ele precisa de ter essa visão, vamos dizer, empreendedora. Sair dessa ideia do mágico demais, né? Se quer chegar numa editora. Até porque, vou dar um exemplo, se você entrar num aglomerado muito grande, você só vai ser mais um. Você falou de 60 livros publicados. Ele já está concorrendo com autores nacionais, que estão lá, que são maiores do que ele, e concorrendo com autores internacionais. O cara está fudido lá no meio. Então, ele tem que ter alguma coisa para vender aquele produto. Não critico, mas, por exemplo, assim, para mim também não adianta ser só um livro, por exemplo, de youtuber, que seja... o livro de youtuber é como... obviamente não é um livro para ser lido, né? Ou seja, não é uma ficção, não é... assim, raríssimos tem isso. Eu acho que eu me recordo, e eu não sei se ele era de rede social, aquele Eu Me Chamo Antônio, aquilo tem um trabalho de criação, mas boa parte é assim, youtuber que tem 1 milhão de seguidores, alguém escreve um livro para ele, bota o nome dele, e assim, sei lá, Minha Vida é uma Festa, como ser uma bookstar, sei lá, qualquer coisa assim, que realmente não é um livro, né? Seria um álbum de figurinhas, qualquer coisa com texto, né? Então, assim, eu particularmente não tenho esse interesse, mas também talvez esteja falando isso por inveja, porque como eu não sou novo, né? Se eu tiver algum youtuber quando eu descobri que ele existe, ele já tem 3 livros publicados, né? Porque não é meu nicho, minha busca, e o editor se faz com um olhar, né? Então, por exemplo, assim, eu publiquei essa semana um artigo sobre Picture Book, né? Que é o livro infantil. O livro infantil é aquele de 32 páginas, colorido, todo ilustrado, porque eu vejo muito erro nisso. Então, porque nisso eu consigo olhar, né? Não consigo olhar para uma rede social e seguidores, assim, que geralmente é alguém que não fala nada, né? Assim, para mim, né? Então eu me interesso, o editor se faz pelas suas áreas de interesse. Então eu acho interessante a coisa da criança, acho essa experiência com a coisa do middle grade, que é mais ou menos de 6 a 13 anos, 6 a 12 anos, que tenho começado a publicar, tem me interessado muito, porque aí eu consigo ouvir e interagir com o retorno que me dão do que eu publico. Então, isso me interessa, né, como editor, porque aí eu olho o fenômeno, olho o mercado, olho as pessoas, né? Não estou interessado em fazer livro para crítico, porque geralmente esses livros são os mais chatos, são os menos lidos. Nós temos um problema no Brasil gigantesco, que é um ciclo que se renova de destruição da literatura, né? Existe um sistema, e a gente reclama o tempo todo, acho que comentei esses dias, as pesquisas sobre leitura, né, sobre quem são os leitores do Brasil, são feitas há mais de uma década, talvez, acho que uns 15 anos, talvez um pouco mais que isso. E nossos índices de leitura são ruins desde sempre, são sempre os mesmos, na base de 50% de leitores, essa base, mesmo assim, aí contando com os autores de os livros obrigatórios, são os escolares, e os livros devocionais, como a Bíblia e os livros religiosos. Então, sobra muito pouco. E a gente não consegue sair desses 10% de leitores de outros livros, aqueles que decidem ler, né? E por que a gente não sai disso? Você vai ver, né? Eu sempre me dou o direito à dúvida, mas assim, eu vejo muito livro que ganha muita atenção e ele é chatíssimo de ler. Não tem ritmo, não tem história, não tem plot twist, não consegue fisgar o leitor. É uma digressão. Sabe aquele drama que acontece com o nosso cinema? Sei. Nosso cinema que parece que parou em tempo de Glauber Rocha, Sim. esqueceu lá.
Sim, aquela parou coisa e muito congelou. poetizada demais e politizada. Muito E... chata, eu não sim. sei. Parece que está todo mundo fumando muita maconha. Maravilhoso. Mas assim, você que não está fumando não está achando graça. Sim, sim, Você sim. que não está fumando não está achando aquilo divertido nem interessante. Sim. Então, fica nessa... E aí, existe aquele círculo de endeusamento próprio, um endeusa o outro, que endeusa o outro, endeusa o outro. E isso não para... E é por isso que a gente não tem uma literatura brasileira contemporânea que perdura. Me fala aí um escritor brasileiro contemporâneo que tenha mais de 3 livros importantes. A gente só consegue lembrar de coisas feitas nos anos 50, 60, como o caso do Drummond de Andrade, Jorge Amado, Lígia Fagundes Telles e outros. A gente não consegue ter um desses hoje. Aí salta, eu não vou dizer nomes aqui, salta 2 anos atrás, um autor que escrevia, e ele foi incensado porque ele escrevia coisa da favela. Eu fui ler os textos. Um deles era promessa para o futuro, não para ser endeusado e ganhar prêmios e nada. Não dava para fazer isso. Jogaram ele na fogueira antes do tempo. Já fizeram isso com outros autores, como Ferrez, que publicaram um livro e depois abandonaram, agora ele está voltando a publicar, ficou 10 anos aí meio que fora das livrarias. Então, assim, tem uma coisa que parece que vem de moda, de onda, de endeusamento, e isso não se conecta com o leitor. E quando não se conecta com o leitor, cria-se esse negócio que é horrível. Primeiro, assim, nossa literatura contemporânea não é vista como importante lá fora, como, por exemplo, a gente gosta aqui e vê e traz vários autores portugueses realmente importantes. Mas são outro capítulo. E aí, quando a gente incensa esses autores, e esse mesmo grupo que incensa é o que premia, e é esse que, mesmo grupo, é o que dá destaque nos grandes jornais, a gente passa a mensagem ruim. Passa a mensagem para você, jovem gafanhoto, que aquele livro é bom. E se você não gosta, você não é um bom leitor. Eu leio Paulo Coelho, cara. Eu sou apaixonado com o Paulo Coelho. E dizem que os leitores dele não são leitores inteligentes. Você vai se envolver com alguma coisa que continuamente joga na sua cara de que aquilo não é bom, ou o que você não gosta é dito que é bom, ou seja, você abandona aquilo. Isso é uma fábrica de não formar leitores. E a gente faz isso há muito tempo. Quebrar esse ciclo é complicadíssimo, porque nós estamos falando sempre de mexer com as estruturas de hoje. Recentemente, começa a ser assim, tipo, 1 ano atrás, né? Me perguntaram alguma coisa sobre isso, sobre formação, e eu falava que, olha, eu acho um equívoco muito grande levar alguém que foi capa de um caderno de cultura hoje, que a gente sabe qual é o tipo de literatura, ou seja, estamos falando de uma ficção literária, por exemplo. Fazer essa pessoa num programa qualquer, né? Seja secretaria estadual, o que seja, circular pelas escolas. Esse livro não é para essas crianças. Quem tem que circular pelas escolas são os autores infantis, os autores juvenis contemporâneos, ou os romances de gênero, como esses de entretenimento, que agora a gente chama, né? Que agora o Jabuti premia. E não um autor literário. Só que você não vai ver isso que eu estou lhe falando. Um autor de romance de gênero nem passa ao largo, né? Não é chamado, não é convidado, e não está nesses programas de visitar escolas, que são programas muitas vezes estaduais, municipais ou até de outro tipo de entidades. Então, assim, nós criamos uma fábrica para não funcionar, uma fábrica de não formação para não funcionar. Isso tem tudo a ver com nossa falta de leitores e o nosso pouco investimento na literatura de entretenimento no Brasil. Você citou Paulo Coelho, então, eu sempre fui um defensor, não sou leitor do Paulo Coelho, mas eu sou um defensor do fato de que eu sou um crítico do fato que a gente sempre falou mal demais. Enquanto os Estados Unidos têm uma honra de ter um Sidney Sheldon, Tom Clancy, sei lá, me diz um outro nome aí de literatura. O Nicholas Sparks. Nicholas Sparks.
Por exemplo, a gente... Você até publicou, você editou o livro do Nicholas Sparks, né? A gente, quando tem um autor como o Nicholas Sparks no Brasil, a gente humilha esse autor, espezinha esse autor. Você é muito jovem, mas assim, tem um programa que eu bem interessante no Roda Viva, então vou falar num programa, se eu não me engano, é de 2016, um dos autores, uma das personagens mais famosas no Brasil sobre o ramo na área de livros, que era José Mindlin, que foi um herdeiro de uma grande empresa e no fim da vida ele doou, inclusive, a biblioteca dele para uma universidade, eu não sei qual foi. Acho que o nome dela é Brasiliana, a biblioteca gigantesca, né? Mas ele era entrevistado nesse Roda Viva e tinha lá muitos jornalistas que deviam ter a faixa ali, na época, em torno de 60 anos, mais ou menos. Então, era uma velha guarda do jornalismo, entrevistando ele. E alguém perguntou para ele o que ele achava de Paulo Coelho. E José Mindlin, uma pessoa que incrível, que a gente deve honrar pela memória e por tudo que fez pelo trabalho de publicação, pelos livros no Brasil, pela memória, né, pelo acervo que criou, pela doação, disse o seguinte: Paulo Coelho está para a literatura, assim como Bispo Macedo para a religião. E todo mundo riu. Eu, na época, não lembro quantos anos eu estava, né, eu me recordo que quando Paulo Coelho explodiu, isso é bem antes desse episódio, eu achava interessante aquele fenômeno todo. Mas se alguém perguntasse para mim, eu estava fazendo letras, né? Já era jornalista, estava fazendo letras, se eu gostar de Paulo Coelho, eu diria que não. E eu não diria que não, mesmo sem ter lido, porque era o código que eu tinha para ser aceito. E quando José Mindlin fala isso, e todo mundo ri, tem uma coisa ali muito errada acontecendo. Tem uma coisa muito errada acontecendo ali. Nós estamos falando ali de uma elite que se acostumou a dizer o que era bom, que não consegue enxergar fora do seu meio. Não consegue. O que estava se dizendo ali naquele momento? Para uma pessoa como você, que gosta do Paulo Coelho, de que aquilo que eu estava lendo era lixo, que você deveria se envergonhar. Fazer o que eu fiz no passado. Se eu estivesse lendo, eu esconderia a capa. Eu teria vergonha daquilo. Como alguém que gosta da literatura não pode perceber isso, que está provocando esse tipo de sentimento para um leitor? Sabe o que eu acho mais incrível sobre essa posição dessas pessoas? Como que eu vou me envergonhar de um cara que acreditou na sua carreira, primeiro como pessoa, né? E que provou para muita gente que, claro, também tinha mídia envolvida, tinha outras coisas que ele fez, que dava para vender livro naquela época, sobreviver de livros, né? E investir na sua própria carreira, né? Claro que tem todo um processo ali por trás. Então, assim, a questão porque o livro estava vendendo, o cara estava nas massas. Esse é um problema muito sério no Brasil. Se a pessoa faz sucesso, os ataques vêm num segundo. Sim, sim. Então, assim, eu penso assim, como escritor, eu quero sim vender livro, eu quero sim ser um Paulo Coelho, entendeu? Eu quero ser um escritor popstar, eu não quero ser um cara que fica dentro de uma caverna, eu quero estar nos lugares. Quando eu chego, a pessoa me pergunta, te contar a história rápida, a minha ex-sogra comprou uma loja, ela comprou um colchão numa loja. Sabe o que o cara falou para ela pelo telefone? Você é a sogra daquele cara que é escritor? E eu falei... Ela é sogra? É minha sogra, então... Não mais. Não mais. Então, aí eu falei assim, o cara me conheceu, porque eu escrevi até para uma revista também, né? E ali na região, o cara me conheceu como escritor, entendeu? Isso tem um peso. E eu brinco muito, assim, que a gente tem que sair do armário e falar, eu sou escritor de verdade, eu quero sobreviver desse negócio. Foda-se se o Brasil não tem leitores, se dizem que não tem leitores. Paulo Coelho, na década de 90, vendeu 300 mil exemplares, entendeu? Beleza, tinha mídia, mas hoje eu tenho internet. Ele não tinha internet. Eu tenho uma outra coisa por trás que é a internet. Então, e também tem outra coisa que você falou bem interessante, que quando eles pegam, né, para pegam um autor e cria-se uma coisa por trás dele ali, depois desaparece com ele.
Os autores esquecem de uma coisa, carreira, sabe? Carreira, pensar como carreira, né? Pensar nisso. Eu estou escrevendo, focar no seu nicho, focar no que você quer e pensar em carreira e criar o seu público. É isso que importa. O que vai fazer a diferença é o público. Igual, por exemplo, se hoje eu tiver um público por trás, qualquer editora me publica, entendeu? Eu não dependo mais da editora. Eu tenho o meu público que vai trazer essas editoras. Esse trabalho, o Raik, é consistência, sabe? Consistência. Né? Essa coisa muito explosiva. Né? Tudo que eu sempre pensei no trabalho que eu faço, em qualquer área, é assim, um sucesso meteórico. Mas nunca foi meu caminho, porque eu acho que, geralmente, esses sucessos meteóricos, do jeito que vão, vêm. Do jeito que acontecem, vão embora, rapidamente. Eu acho que consistência é tudo. Então, quando você começa, assim, o autor às vezes assim, vamos dizer uma coisa que está muito na moda agora, vou lacrar e aí vou vender livro. Não tem nada a ver. Estava conversando com um amigo editor essa semana, que a gente conversou um pouco sobre isso, eu estava contando para ele umas experiências acerca do ruído, né? As pessoas confundem muito o som com ruído. Então, às vezes pensa assim, esse fulano de tal tem 10 milhões de seguidores, mas quantos desses comprariam os livros dele? Porque não são leitores. Né? Então, e aí eu dei uns exemplos, aí ele falou para mim assim, putz, Pedro, eu tive essa experiência assim. Ele trabalhou numa editora bem grande há pouco tempo e agora está numa grande, né? Então foi meu assistente por 2 vezes na época. André, não sei. E aí ele falou assim, olha, já publiquei na Planeta autores que tinham aí 4, 5 milhões de seguidores e não vendia quase nada. E alguém que tinha lá 200 mil seguidores, estava comparando, obviamente, números grandes de toda forma, que vendia bastante. Então, porque fez um trabalho consistente. Né? Outro dia eu escrevi um texto brincando, né? Tenho feito textos mais divertidos, porque a ironia e o sarcasmo são as coisas que salvam a gente no momento em que a gente não pode dizer nada, que todo mundo se ofende. Né? Verdade. Então, essa é a forma... não, eu estava brincando. Eu estava brincando. Né? E estava contando assim, olha, você vende livro, mas nas suas redes sociais só tem foto de moto. Então, é você com um picolé, é você com uma roupa nova, você com um chapéu sexy, fazendo biquinho. O que está vendendo ali? Né? É o perfil de escritor? Contestava isso, porque eu vejo muito disso. Pouco texto, né? E muita pose. Né? Aí, quando eu estava escrevendo, assim, mas Pedro... na rede social você posta um pouco de tudo, né? Posta um pouco desses bichos aqui atrás, assim, bom, eu não estou ali para me promover. Eu estou ali para me divertir, né? Eu até prefiro que ninguém me procure como editor ali. Né? Não é. Então, obviamente, estou falando e me defendendo. Né? Então, assim, agora, o autor, se está ali para promover o seu trabalho, sua carreira, como você disse, tem que promover a carreira. Então, o seguidor não importa que ele tenha aí 2 milhões ou 200 seguidores. Sejam pessoas que leiam mesmo. E não busquem sucesso meteórico, assim, agora consegui mais 10 mil seguidores nesse último mês. O que você fez? Esqueci o nome daquela parte do corpo que as pessoas estavam levantando as pernas e botando para tomar sol. Né? Não sei, não sei. Mas sabe o que é, né? Assim, então está fazendo coisas exóticas para ganhar seguidores, mas, sinceramente, essas pessoas que vieram lá, porque você ficou pelado, vai comprar seu livro por causa disso? Acho que não. Então, o engajamento e o trabalho consistente. Né? Então, eu busco isso. Esses dias eu publiquei uma coisa que tem a ver com isso, que era mostrando uma edição nossa, recente, do Arte da Guerra, né? Um livro que o pessoal do comercial me pediu muito, aí falei, tá bom, vamos fazer. Quando fazer, vou fazer uma coisa decente. E aí a edição saiu muito bonita.
achava que ela ia sair bonita, mas ela saiu muito bonita. A gente tem essa surpresa quando chega o livro da gráfica, né? E aí eu falei assim, olha, nós não somos uma editora de design. Não, nós somos uma editora de texto, né? Se tiver uma capa ótima, excelente. Mas o texto tem que ser ótimo, a tradução tem que ser ótima, a revisão tem que ser ótima. Vai sempre acontecer qualquer problema de erro. Imagina, toda hora imposto, a gente erra o tempo todo e vai lá e corrige, e ainda acontece alguma coisa. Mas assim, vai ser o melhor possível. A nossa dedicação vai ser fazer o texto. É isso. Nós somos uma editora. Então, e a capa, se acontecer uma capa linda, ótimo. Né? Mas é assim, aconteceu. Né? Muitas capas, às vezes, que eu lanço, eu falo assim, putz, isso aqui precisa estar melhor, coisa assim. Mas eu fico muito mais chateado se eu ver um texto com problemas. Eu costumo dizer para a equipe, né? Para o tradutor, eu digo, o livro traduzido tem que parecer que foi escrito em português. Ah, mas eu quero deixar literal. Não, literal eu não quero. Eu quero que pareça que o autor que escreveu era brasileiro. Ou seja, tem que se comunicar direto. E aí tem liberdade. E aí sabe o que eu quero. E eu não me preocupo se, por exemplo, se um texto num livro sair, em vez de sair para, sabe? Quando você troca a ordem das coisas. Eu não me preocupo. Mas eu fico muito revoltado se tiver uma oração que a pessoa tenha que ler 5, 6, 7 vezes para tentar entender. Isso, para mim, é imperdoável. Isso é imperdoável. Então, isso o trabalho de edição e revisão tem que fazer. Então, assim, se tem uma vírgula fora do lugar, aquela que não complica, ou uma falta, geralmente, de vírgula, chato isso. Mas um texto truncado, que passou por revisão, isso, para mim, não é perdoável. Quando digo não perdoável, assim, não vou matar a pessoa, vontade dá. Não vou, mas se for repetido, não trabalha nunca mais para mim. Não trabalha. Ainda bem que eu não sou revisor, porque eu sou disléxico. Tá? Eu sou péssimo revisor. É bom saber quais são as nossas qualidades e deficiências. Eu sou um péssimo revisor. Para detalhe, eu sou um péssimo. Eu consigo editar texto. Isso que eu estou lhe falando, eu falo porque é como eu vejo. Um texto não pode... Tem um tradutor, traduziu algumas vezes para mim, traduziu muitas vezes para mim, no tempo que eu trabalhei em editoras e da minha também. E nos últimos 2 ou 3 livros que traduziu, estava traduzindo muito mal. E eu só posso acreditar em 2 coisas. Estava com dificuldade financeira, então tinha que traduzir com desleixo, rapidamente, pegar outro trabalho de outro lugar. Ou não gostava do tema. Ambas as coisas eu acho muito pouco profissional. O fato é que eu sempre tenho um hábito que tento manter na minha empresa, que é quando o livro está próximo já na fase final, diagramado, eu leio as primeiras páginas, para ver se não tem nada grave. Porque ali dá para saber se deixou passar alguma coisa grave ali. E aí eu vi num livro, assim, com uns erros tão grosseiros de tradução, eu falei assim, nunca mais. Nunca mais. Porque era grosseiro ao extremo. Provavelmente foi uma tradução de Google que não foi revista. Né? E isso é uma coisa importante. Estou falando de consistência. Então, seja o autor, né, o escritor, o revisor, o preparador, o tradutor, é consistência. Não adianta assim, estou com necessidade, estou precisando de dinheiro, então vou fazer rápido. Vai fazer uma vez só, porque uma empresa, em qualquer área funciona assim, mas na nossa é muito assim. Em qualquer área de trabalho, que você presta um mau serviço, você não presta de novo. Né? E assim, esse tradutor, ele não perdeu, por exemplo, só o trabalho da minha editora. Né? Vamos dizer que eu fosse jovem, que passasse por várias. Todas as outras próximas que eu passei por umas 5, 6 editoras por períodos longos. Nunca ia entrar. Então, você vê como se multiplica? Podia ser revisor, podia ser preparador, podia ser designer, podia ser qualquer coisa.
Então, assim, é prestar um trabalho decente. Teve uma época que eu fiz muito trabalho de edição para editoras, e uma vez eu cheguei para um editor, que era o editor da Planeta, ele me passou um trabalho de preparação de um livro medonho. Bom, foram dois, mas assim, um deles era um livro que tinha sido escrito, né, pela pessoa, e ele falou assim, prepara isso para mim. Eu falei, olha, isso aqui não é preparação, isso aqui é ghostwriter. Ele falou assim, não tenho esse limite de valor para pagar, sei lá, era o dobro do que se paga por uma preparação de textos, né, que é o limite dele. Então eu falei, olha, vamos lá. Eu percebi que ele estava com um problema, ele tinha um problema na mão, tinha um texto que era impublicável, um texto, uma história, era uma não ficção, que não parava em pé. Eu falei assim, me dá o contato dessa autora e eu vou completar as lacunas aqui, né? E fiz isso. Praticamente um trabalho bem próximo de edição profunda de texto, quase ghostwriter, porque muita coisa eu tive que construir, né, das histórias lá. Eu falei assim, olha, quando eu fiz a primeira parte do trabalho, ainda não estava nessa fase, eu falei assim, não precisa me pagar, não publique esse livro é péssimo. Mas eu tenho obrigação. Aí fomos para a tal da segunda fase, eu fiz, e ele me pagou um complemento que não valeu a pena, né? Mas aquela coisa assim, eu me comprometi a fazer, fiz, né? Gastei 20 dias, poderia ter feito em 5, mal e porcamente, mas eu não ia ter entregue um trabalho decente e nem que condissesse com o que eu tentei construir nesses 27 anos. 2 anos depois, a autora me procurou e disse que a editora tinha desistiu de publicar. Foi adiando e desistiu de publicar. Aí tem o tempo do contrato ainda que ela pode enrolar, né? A editora tem o tempo do então, contrato. assim, não, tinha parte chata, obviamente, mas assim, eu não gosto de contratar livro de autor nacional que eu não posso publicar em 1 ano, porque o autor fica ansioso na hora que entrega e tem toda a razão, né? Eu não gosto. E mexe com os planos e planejamentos, né, de vida, de carreira do autor. Mas isso aí ficou no tempo total quase 3 anos. Mas também para isso, nessa questão aí, o autor ele não tem que estar produzindo constantemente, né? Tá sempre produzindo, criando, até para ter uma coisa engatinhada, uma atrás da outra, né? Tem um livro. Assim, o que ele puder fazer para criar leitores, para formar leitores para ele tem que fazer. E cada pessoa vai ter um caminho, né, para fazer isso. Tem aqueles que publicam pequenos textos na internet e conseguem excelente engajamento. Tem outros que publicam crônicas, tem outros que escrevem em jornais, né, e revistas. Eu sempre falei para isso para os meus autores, logo no início da carreira deles, que precisava fazer isso, que eu não podia garantir para eles que eles iriam poder viver da escrita de livros, mas a escrita de livros poderia trazer diversos outros tipos de ganhos para eles. Tem gente que vira roteirista, né? Cinema, TV, série, eu tenho vários, né, acontecendo em torno disso, que viram colunistas de veículos pagos, né? Porque hoje é cada vez mais raro. Mas tem caminhos, ou convidado para eventos, ou para, inventa coisas. Cada autor vai ter seu caminho, né, de fazer. O importante é que ele crie constantemente para engajar leitores. Uma coisa que eu acho que é importante, porque a gente também está falando aqui, imagino que o seu público também muita gente jovem e muita gente começando. Certa vez uma agente literária nova estava começando e me perguntou assim, tinha uma autora que ela acreditava bastante, e me pediu uma opinião, né? Me mandou as crônicas e falou assim, Pedro, qual a seu ver, não é essa palavra, mas eu vou usar para vocês entenderem, o valor dessa pessoa como escritora? Eu falei, olha, eu vou devolver a pergunta. Veja essas crônicas que ela publica. Quais são as que têm maior engajamento?
E aí, no caso, ela me respondeu rapidamente, né? Ela tinha 2 tipos de crônicas. Uma crônica que ela falava que era quase autobiográfica e uma crônica que era sempre de um personagem externo, fictício ou não. E aí eu tinha reparado, por exemplo, que as crônicas que ela... eram crônicas para mulheres, né? As crônicas que ela escrevia sobre que não eram confessionais, que não eram da vida própria dela, eram muito mais interessantes, porque eram libertas. Ela não precisava posar da mulher de classe média alta da zona sul do Rio de Janeiro, de bons costumes e que frequenta a igreja. As outras personagens eram muito mais interessantes, muito mais curiosas, tinha novidade. Eu faço essa comparação com um exemplo mais recente, por exemplo, porque a gente gosta de um personagem como Amy Winehouse, cantora. Ela tinha um estilo, ela tinha uma ideia, ela tinha umas coisas, umas loucuras. Isso tudo no âmbito da fantasia. E quando a gente lê, também gosta dessa fantasia, desse personagem interessante, curioso, bem e mal, errático ou autoritário, ou seja, né? A gente gosta, não é que a gente vai se tornar. A gente gosta desse personagem porque ele é uma fantasia. A gente vive quando assiste, quando ouve aquela música. Eu te falei que eu não prestava, né? I told you I was a trouble. A gente, sabe, era um personagem, era uma ideia que estava acontecendo ali. E quando você ouve aquilo, fala assim: nossa, eu estou vivendo esse momento enquanto eu ouço essa música. Isso aconteceu com 50 Tons de Cinza, que é aquilo, uma fantasia. A mulher que leu aquele livro vai virar sadomasoquista? Não, mas ela está numa experiência de fantasia, está viajando, aquilo lá. Então, o livro tem que, o texto tem que trazer essa fantasia, tem que permitir isso, tem que fazer esse tipo de reflexão. Quando eu digo fantasia, é levar deixar o leitor com aquele texto um bom tempo depois que ele já leu. Tem um filme que eu vi recentemente, tentando lembrar qual é o título que ficou em português, A Promise, a Young Woman. Com aquela Karen Mulligan. Eu vi alguma coisa aqui no Brasil como Bela Vingança, acho que ficou esse o título. Perturbador para mim. Acho que aquele filme que você vê e você fala assim, nossa, não precisa, obviamente, não é todo... Isso aí era um thriller, né? Que até vendiam como comédia, não tem nada de comédia ali, mas que fica depois, você fica, nossa, se perguntando, ou seja, o texto permaneceu com algumas pessoas, né? Não estou dizendo que todo mundo vai viver essa experiência, mas quanto mais pessoas viverem essa experiência, aí você tem mais leitores. A diferença entre um papo desse aqui, que a gente está tendo, ou se a mesma número de ideias ou conversas e dicas fossem colocadas no livro, é que elas iriam ser mais refletidas, elas iam ser precisas, né? Aqui eu vou ter falado uma opção de bobagens no meio do caminho, mas num texto as pessoas vão... Quando eu digo bobagem, eu falo de conceitos, né? Mas num texto eu tenho tempo de corrigir isso, de refletir, e é esse texto que o leitor vai ler, ele vai ver assim, sabe, ele tem que... É aquela coisa sutil que ele percebe que está recebendo algo mais, algo novo, algo mais interessante, algo mais ágil, algo mais rápido, sabe? É tudo. Isso vai do lírico ao literário, ao comercial. Tudo tem espaço. A gente usa muita desculpa de que meu texto é para poucos, é para quem escreve mal, para quem é chato, para quem é boring. Quando fala assim, o texto é para pouco, eu já sei, você não sabe escrever. Tinha uma frase, eu acho que é Mário Quintana, que falava assim: se eu preciso contar uma piada 2 vezes, é porque ou ela é ruim ou eu não sei contar. Ô Pedro, vou te fazer mais uma pergunta. O que é o livro best-seller? Estou pensando em coisa falando na pergunta. Tá. Um best-seller é um termo, assim, começou a ser usado nos anos 90, que era sobre... Ele media naquela época
a vendagem de um livro no Brasil. Na época, um livro que vendeu 3 mil exemplares era considerado best-seller, né? Olha como o tempo mudou. Então, o best-seller, eu acho que ele tem que ser pensado em cima da expectativa do autor e da editora. Onde essa expectativa está? Qual foi a tiragem inicial que foi feita? Em quanto tempo ela vendeu? Qual era a expectativa de venda? Então, se superou, é best-seller. Então, eu acho muito importante que a gente, em todos os momentos, pílulas de autoajuda. Manda ver. Em todos os momentos, a gente pense em que a gente precisa superar quem? Os outros? Nós mesmos. A gente não pode olhar para trás, olhar para o retrovisor. Dia desses, eu conversava com um amigo que falou assim, olha, a editora estava fazendo isso. Eu falei assim, olha, eu não estou dizendo que eu arrogante, que eu não olho o que os outros estão fazendo. Né? Se passar na minha frente, eu olho, mas assim, stalkeando, não. Se eu estou olhando para o retrovisor. Eu acho... E assim, eu tenho alguma experiência para não precisar fazer isso. Talvez uma pessoa muito jovem pense, olha, está indo para o caminho, essas editoras que se assemelham com a minha, está indo para o caminho isso ou aquilo. Mas a pessoa que vai na carona, né, de tudo, ela sempre vai ficar na carona. Ela sempre chega tarde demais. Então, você pode falar assim, agora o Pedro falou ali que o romance de terror é interessante, vou olhar. Mas, assim, primeira coisa, assim, você é consumidor? Você sabe diferenciar um livro do outro? Porque se você achar que isso é um sabão em pó, acabou. Esse é o problema com o livro. O livro é um problema gigante, assim. Não é com sabão em pó, que eu posso trocar homo por ace. Não vai, não adiantar, porque para você que não é profissional da lavar roupa, você vai achar que é a mesma coisa, né? Livro não. Se a pessoa quer, tentando usar um termo, vou usar uns antigos mesmo, se o garoto quer ler Harry Potter, ele não adianta vir no dia de Natal com George Martin que ele não quer, ou vice-versa. Fantasia não é tudo igual, ele quer aquele livro. Isso é uma coisa interessante da indústria do livro, que deixa essa impermanência, porque uma editora que não se recicla continuamente, ela perde espaço e some. Um livro não é como ferro, ou como cimento, que estamos aí há 100 anos e é a mesma coisa, praticamente. Mudou o quê? Esse daqui é um pouco menos de ferrugem, esse aqui está uma liga um pouco melhor. Mas é cimento, é ferro. Uma editora que ela parou num nicho ou num grupo de autores de 5 anos atrás, hoje ela não existe. Ela precisa se renovar continuamente, pensando nos leitores e no mercado. E nos últimos 10 anos, eu diria 20, o mercado mudou demais no Brasil. Mudou muito. Então, até o início dos anos 2000, se alguém tiver curiosidade de ver, por exemplo, isso deve ter em acervos, né, lista dos mais vendidos de ficção, por exemplo, você não veria nenhum autor de entretenimento, nacional ou internacional. Nenhum autor de entretenimento. E aí, quando você vê o crescimento, que isso aconteceu de 10 anos para cá, uma grande massa de leitores que surgiu, o que ela faz? Esse livro aqui, não é esse livro, estou só dando um exemplo, né? Esse livro aqui, que eu não mostrei a capa, está suja, vou pegar essa aqui que está limpa. Que, por exemplo, poderia estar nessa lista aí dos anos 2000, eu estou falando com um leitor, um leitor mediano para cima, né? É média alta. Então, esse livro que ocuparia uma posição 10ª, talvez ele iria para a 20ª. Por quê? Porque essa massa de leitores cresceu tanto na frente que não é que sumiu esse leitor, é que ela ficou desimportante. Então, quando chega... o Nicholas Sparks já chegou a ter 5 livros dele nos primeiros lugares dos 10 da lista de ficção. Então, o que foi feito com o Luiz Fernando Veríssimo, com o Jabor dessa lista? Foi lá para baixo. O Nicholas Sparks, quando estava saindo da Novo Conceito,
eu tenho impressão, né? Impressão né, Só é a que eu minha acho que eu forma. devo ter quase 12 livros desse cara, Pedro. Eu tenho pra gente certeza, porque eu não quero falar de certeza, mas tenho, só estou fingindo humildade, que ele nunca vendeu na Sextante como ele vendia na Novo Conceito. Porque o, o, o público dele cresceu. E o público dele, estou falando na média, né? Você vê isso acontecer o tempo todo. Por exemplo, 50 Tons de Cinza. Quando a J.K. e L. James publica 6 anos depois mais um livro da saga, já não é o mesmo sucesso. Não. Porque aquele público já cresceu, já quer outra coisa. Já não queria mais aquele romance do mommy porn, né? Pornô da mamãe. Já estava mais numa linha de que já estava mais na linha de suspense. Ou seja, assim como aconteceu agora há pouco o fenômeno com John Green, né? A Culpa das Estrelas, ele levou, sei lá, não sei, vou chutar, 10 anos para publicar num outro livro. O público cresceu, e aquele novo, né, que está lá, que seria o público dele do primeiro livro, ou seja, vamos dizer que o público dele médio era 20 anos. Quando ele publicou ano passado, acho que foi o das Tartarugas até lá embaixo, mas assim, a massa do livro dele, que quando ele publicou esse livro, já não leu. Quando eu digo assim, não teve aquele como teve nos outros. Assim, eu suspeito que não vendeu 20 avos do livro anterior. Isso é bastante. Sim, até porque não teve também tanto burburinho, né? Até eu não vi nada referente a filme, igual, por exemplo, do livro, né? Ele está escrevendo outras coisas agora. Ele está escrevendo Mas isso não acontece. Mas isso não acontece por acaso, não, tá, Raik? Não teve filme também porque não teve repercussão. A coisa do Tostines, né? Não teve filme porque não vendeu porque não teve filme. É um ciclo, né? Já não havia o mesmo interesse pelas mesmas coisas. Eu brinco nos cursos que eu dou que o John Green, o que ele fez foi pegar o Nicholas Sparks e colocou para adolescente, para jovem. Porque um homem, o Nicholas Sparks é um homem, uma mulher e uma doença. O John Green é um garoto, uma garota e uma doença, uma tragédia, uma coisa. Então, ele só transportou a faixa etária. A gente até brinca que o gênero do John Green é ciclit, né? Literatura doença. Então, vamos lá, deixa para a gente encerrar. Só indica para mim, finalizar aqui, para finalizar, indica para a gente um livro, um filme e uma série. Livro, um filme e uma série. Ó, vou prestigiar o Brasil, hein? A série, eu acho que essa Cidade Invisível me surpreendeu muito no Netflix. Trouxe a coisa do folclore como nunca vi antes e fugiu do que eu comentei aí do cinema Glauber Rocha, né? Fez alguma coisa muito inteligente, contemporânea, como pouco se viu. Livro, não vou falar de nacional, porque senão eu vou ferir suscetibilidade, né? Então, eu gosto demais, na verdade, eu gosto demais de alguns livros, então vou falar de 3 que eu amo. Um é Qualquer Coisa, de Clarice Lispector, mas o meu preferido é Perto de um Coração Selvagem. Não sei porquê, o livro, cada vez que eu leio, eu preciso ler em voz alta alguns trechos e eu me emociono com muita facilidade. O outro é Ellen Garner, um livro, não sei se está à venda ainda hoje, que é O Quarto para Ela. É um livro maravilhoso que faz uma coisa que eu gosto muito. Para mim, eu sempre acreditei que toda ficção é baseada na não ficção, né? Toda ficção é biográfica, autobiográfica. Pelo menos, se não é, a experiência é a visão do autor. E ela faz isso ali nesse livro como ninguém. Tem as conversas desse livro entre ela e uma amiga que está se tratando de câncer e foi se hospedar na casa dela, por isso que Um Quarto para Ela. São aquelas conversas
profundas, bastante sofisticadas em termos de conteúdo, mas não de forma, que a gente tem com poucas pessoas na vida. Por isso que eu gosto muito desse livro. E o terceiro, também de mulher, é Joan Didion, O Ano do Pensamento Mágico. Um livro que me marcou profundamente, curtíssimo, assim, que é de uma jornalista, também é de não ficção, que ela vai contar a história de, num ano, da perda da filha e do marido, em eventos assim bem complicados. E aí ela vai ficar um ano refletindo, meio que como pudesse voltar no tempo, sobre como tudo poderia ser diferente. Só que isso é um tipo de coisa que funcionaria para alguém que tem religião, né, que tem fé. Para alguém que não tem fé, como ela, torna tudo mais complicado. Então, é assim, interessantíssimo ver aqueles debates internos da pessoa pensando em si, muitas vezes com aquela ideia de autocomiseração, e ela sabe, aquele excesso de autopiedade, e ela sabe, mas ela tem que viver isso, né? Finíssimo livro, mas uma leitura assim que eu sempre recomendo, né? Assim, tem tantos filmes maravilhosos que eu não conseguiria... É bem difícil escolher um, mas eu vou falar então de um que também para mim, eu falei de um filme perturbador recente, e então vou falar de um velho. Para mim, filme e livro novo é aquele que você não viu. A Pele que Habito. É um estrelado pelo Antônio Bandeiras. Para mim é um filme desses maravilhosos que te deixa perturbado por um tempo, mas não é perturbado por um lado ruim, né? É perturbado pela criação mesmo, pela sofisticação psicológica que ele propõe.